Nesta segunda-feira, nós temos uma pergunta, que é a pergunta do dia, vai fazer com que você interaja conosco. A derrota do Cruzeiro para o Flamengo te preocupa? Mas aí no sentido de que foram mais 3 pontos perdidos. Então, a derrota te preocupa, você torcedor do Cruzeiro? Ou já era um resultado que você esperava? Não dá pra considerar e vai considerar daqui pra frente? E aí agora 2 jogos fora de casa. Enfim, fale-nos do que você entende que será esse retorno do Cruzeiro. Gente, o retorno do Cruzeiro vai ser muito cascudo. Vocês viram ontem o Goiás, que aprontou pra cima do Fluminense, 3-0, vai jogar com o Goiás fora. Então, depois tem o Ceará, aprontou também no final de semana, ganhou o jogo no final de semana. O retorno é complicado. O Ceará perdeu. O Ceará perdeu ontem? Ah, não, o Ceará perdeu, é verdade. CSA que ganhou. Aliás, você não sabe se foi bom ou se foi ruim, né? Porque se o Ceará ganha... O CSA passou, desculpa. Se o Ceará ganha, ele abre. É porque tudo termina com A. Se o Ceará ganha, ele abre do Cruzeiro. Acento e outro não. Se ele perde, o CSA passa o Cruzeiro. Então, a situação é complicada. O fato é que o Ceará, à frente do Cruzeiro na tabela, o jogo é fora. O CSA que venceu, gente. Desculpa pela informação errada. O Ceará hoje ocupa exatamente a posição 14º. De 14º com 22 pontos ganhos, Cruzeiro com 18. 4 pontos a mais que o Cruzeiro. Eu até acho que do Ceará pra baixo aqui vai ser briga de foice no escuro contra o rebaixamento. Do Ceará pra baixo, do 14º pra baixo, eu acho que o Vasco não vai correr risco, não. Não, eu também acho que não. Acho que o Vasco não. O Goiás deu uma respirada com essa vitória pra cima do Fluminense ontem. Enfim, vamos falar disso a partir de agora, e a gente quer saber sua opinião também sobre essa derrota do Cruzeiro. Eu até entendo que, o Cruzeiro pegou o líder, o Cruzeiro pegou o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil, e eu acho que não jogou mal. O Cruzeiro, bola na trave, o Cruzeiro teve uma dinâmica diferente. Achei um time mais intenso, mais ligado no jogo, mas do outro lado tinha o adversário, que era exatamente o Flamengo. Acho que dá pra se lamentar os 3 pontos perdidos, mas a atuação até que foi boa. É que o problema maior, senhores, é que no momento, no segundo turno, a gente tem que lamentar derrotas, independentemente enfim, diante de que adversário for, acho que tem que se lamentar, porque o Cruzeiro tem apenas 18 pontos ganhos até agora em todo o Campeonato Brasileiro. É muito complicada a situação do Cruzeiro, embora eu ainda veja muita gente ignorando os riscos que são muito grandes nesse retorno. Você lembra no sábado, lá no 98 Esportes, lá no Rancho Fundo, quando você me chamou para fazer uma análise sobre os jogos do Cruzeiro, eu falei que a gente... É claro que a derrota seria péssima, mas a avaliação de uma possível derrota para o Flamengo, ela deveria ser diferente de uma avaliação para derrotas para Goiás e Ceará, caso elas aconteçam. Pelo simples fato do Flamengo ser o melhor time do Brasil hoje. Hoje você perder para o Flamengo não é exclusividade de quem tá mal. Isso. Porque o Flamengo ganha do vice-líder, ganha do terceiro, ganha do quinto, ganha do 10º, ganha do último. O Flamengo tá ganhando de todo mundo. Perdeu pro Flamengo. Todo mundo é difícil ganhar do Flamengo. Então a análise nesse jogo tinha que ser a forma com a qual o Cruzeiro perderia, ou fosse perder, ou perdeu o jogo contra o Flamengo. Preocupa o jeito que o Cruzeiro perdeu o jogo do Flamengo? Menos do que outras derrotas. Sim, como a do Grêmio. A derrota contra o Grêmio foi muito mais preocupante do que a derrota contra o Flamengo. Porque o Cruzeiro, ele competiu contra o Flamengo. Sim. Ele jogou, ele criou situações de gol. O Cruzeiro poderia ter virado o jogo, mas perdeu, né? Perdeu. O Cruzeiro tá num momento do campeonato que não basta o bom desempenho. Não adianta chegar no outro dia e falar, perdeu, mas perdeu jogando bem. Porque se perder jogando bem até o final do campeonato, vai ser rebaixado. Hoje o Cruzeiro está rebaixado, porque o Cruzeiro está entre os 4 últimos. Isso é muito sério. O Cruzeiro tem menos pontos do que jogos. Se lá no final do campeonato ele tiver menos pontos do que jogos, ele estará rebaixado. O Cruzeiro precisa mudar a história dele no Campeonato Brasileiro. O desempenho está melhorando? Contra o Palmeiras foi melhor do que em outros jogos? Foi. Contra o Flamengo foi melhor do que em outros jogos? Foi. Então a prova dos 9 vai ser as próximas rodadas. Contra Goiás, contra Ceará,
Porque o Rogério Ceni foi pra coletiva depois do jogo contra o Flamengo e disse, não como justificativa, mas é uma análise até aceitável. Os nossos últimos jogos foram contra equipes que vivem bons momentos, né? Inter, mesmo o Inter tendo perdido a Copa do Brasil, mas perdeu uma final de campeonato, né? Inter, Grêmio, Palmeiras, Flamengo. Pô, o Cruzeiro perdeu pra grandes adversários. Melhores que ele, mas jogando muito mal contra o Inter, muito mal contra o Grêmio, razoavelmente contra o Palmeiras, que não jogou bem o Palmeiras, e fez um jogo ok contra o Flamengo. Também não foi o melhor jogo do Flamengo, hein? Sentiu muita falta, principalmente do Everton Ribeiro. Mas enfim, a gente pode dizer aqui que houve uma melhora de desempenho do time do Cruzeiro. Mas também entra aquela frase, né? Jogou como nunca e perdeu como sempre. Isso aqui preocupa. Preocupa porque o Cruzeiro não consegue ganhar, foi a Alagoas, não conseguiu ganhar do CSA, aqui em Belo Horizonte não conseguiu ganhar da Chapecoense, aí pega equipes que estão melhores. Antes dessa sequência de jogos, o que a gente falava? Nossa, o Cruzeiro tem uma sequência indigesta. Se somar ali 3, 4 pontos, já pode comemorar. Ele não somou nenhum. Ele perdeu pra Grêmio, ele perdeu pra Palmeiras, ele perdeu pra Flamengo, ele foi derrotado na semifinal da Copa do Brasil pro Internacional. Então é muito preocupante, não tem jeito. E pra piorar, Ever, segue a murrinha política do clube. Um conselheiro deu uma entrevista, no microfone da nossa co-irmã da Rádio Itatiaia, uma entrevista patética de um conselheiro do Cruzeiro, patética, assustadora. É uma entrevista no nível do que está a briga política no Cruzeiro. Eu não ouvi, o que foi? Pessoas absolutamente despreparadas, falou coisa com coisa. Justificativas bizonhas, bizarras. Você ia ouvindo a entrevista, você ia arrepiando e falando, realmente a coisa lá tá feia. E depois um confronto entre organizadas, que lamentavelmente respinga em torcedores comuns. Alguns que foram ao jogo no Mineirão não vão voltar em outros por medo. Falam de tem razão. Agressão a mulheres. Só porque tava com camisa de outra organizada. A crianças e a idosos também. E esse confronto entre organizadas, todo mundo sabe que é um confronto que envolve também a parte política do clube. Não vou ficar aqui falando, não vou dar publicidade para nenhuma das duas organizadas, porque não merecem. Mas a gente tem que lamentar o que aconteceu. E hoje, infelizmente, integrantes de torcida organizada, e aí não é só do Cruzeiro, é de outros também, há muito tempo alguns integrantes deixaram de torcer por clube. Hoje eles têm as organizadas como empresa, como negócio, e não querem saber muito do clube, não. Eles estão visando lucro, eles estão visando o bem deles, publicidade. Eu não vou ficar dando, eu só tenho a lamentar que a cada rodada, a cada dia, a cada semana que passa, a coisa no Cruzeiro piora. E já passou para arquibancada, infelizmente. Organizadas tem algumas delas tem tem a resposta para tudo que está acontecendo no clube, ou pelo menos acham que tem. Alguns conselheiros, aliás, tem muito conselheiro que se acha mais importante do que o presidente do clube, né? Muitos. Acho muito importante. Isso em todos os clubes. Em todos os clubes. Porque eu sou conselheiro do clube. E daí, meu filho? E daí, se você é conselheiro, né? Acha que é mais torcedor por ser conselheiro que outros que seguem o time por aí, que vão ao estádio, ou que de repente não vão ao estádio, mas sentem uma paixão maluca pelo clube e tal. Então parece que todo mundo tem a solução para os problemas do Cruzeiro. Isso é assustador, CJ. Tem organizada que acha que tem a solução, tem conselheiro que acha que tem a solução, só que cada um pensa de um jeito, porque todo mundo quer ter razão. E não houve a outra opinião. Todo mundo quer ter razão, né? Então não é ninguém quer sentar e trocar ideia e buscar o senso comum e resolverem a coisa com união e colhendo ideias de cada ponta dessa coxa de retalhos aí. Não, todo mundo acha que tem a solução, todo mundo acha que tem razão, e com isso, aquilo que o vice de futebol do Cruzeiro, o Granata, um dos vices, falou aqui, de ser de fato uma coxa de retalhos política dentro do clube, vai enfraquecendo cada vez mais. Vamos traçar um paralelo entre essa situação que o Cruzeiro se encontra, situação política, e essa divisão que há dentro do clube, dentro da torcida e tal, com o Clube dos 13 quando ele foi implodido. Quando ele existia, era uma negociação que acontecia, obviamente, sempre com Flamengo e Corinthians, levando mais vantagens por razões óbvias, mas depois que o Clube dos 13 acabou, o futebol virou isso aí que você tá vendo.
Eles perderam força de negociação. Era tudo que a TV queria, né? O enfraquecimento do grupo, negociar individualmente, como fazem com as vítimas dos rompimentos de barragens aí, desses crimes, negociar individualmente, né? Eles pressionam mais e normalmente eles conseguem mais êxito nessas negociações. Então, ninguém tem razão e todo mundo acha que tem. Cada um puxa a sardinha pro seu lado, pro lado da brasa, e o clube vai perdendo cada vez mais. É bom lembrar a essa turma que divide a política do clube e parte da torcida que também está dividida, que o clube tem 18 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro. Tá atrás do CSA. E o CSA, aí você vai dizer, nossa, mas que desprezo ao CSA, não. É uma comparação mesmo. É uma comparação mesmo. Investimento. Nós estamos falando de investimento, de estrutura, nós estamos falando de salarial. É tudo isso. Tamanho de torcida, é inadmissível, gente. É inadmissível. Ô Everton, hoje o Avaí joga, hein? O Cruzeiro ter 18 pontos até agora no Campeonato Brasileiro. Se o Avaí vencer os reservas ou o mistão do Atlético, ele vai ficar 2. O Avaí, o Lanterna. E só te deu 2 vitórias. Uma vitória hoje fica 2 pontos. Quando começou o campeonato era unânime que o CSA seria um dos rebaixados. Eu ainda acho que vai ser. Ainda acho que o CSA vai voltar para a Série B. Avaí, Chapecoense, CSA. Exatamente, eu ainda acho que vai, mas nesse momento estamos aqui na 20ª rodada, o CSA tá à frente do Cruzeiro. Sabe qual que é a situação no Cruzeiro hoje? Os diretores, eles pensam no cargo, não no clube. Os conselheiros pensam em um lado político, não no clube. As organizadas pensam no poder, em ser a melhor organizada, em ter benefícios, não no clube. Os atletas eu não sei o que eles pensam, sinceramente, porque tem muita gente devendo no Cruzeiro. Alguns atletas estão acomodados e a comissão técnica, eu já falei aqui no programa semana passada, o Rogério Ceni, que me passa, é aquele aluno que chegou no meio do ano na turma, na sala de aula, senta lá no fundão e tá meio que isolado, meio sem saber, perdidão. Ninguém no Cruzeiro pensa efetivamente no Cruzeiro. Cada um olha pro seu umbigo, cada um pensa no que pode ser positivo para ele e pra pessoa. Estão largando o clube de lado. Estão deixando o Cruzeiro Esporte Clube em segundo plano. A diretoria quer cargo, o conselho quer lado político, a organizada quer benefício, e tá desse jeito. O torcedor comum, ele tá desesperado, e ele tem razão de estar desesperado, principalmente os mais realistas, né? Aqueles que conseguem cair na real. E tem muito torcedor do Cruzeiro caindo na real. Porque antes, quando a gente criticava aqui, esse aí é franga. E às vezes eu me sinto mal, CJ, ouvinte da 98, que parece que a gente fala aqui e a gente tá falando no espaço, onde não ecoa, né? Você fala e não tem som. Parece que muita gente não te ouve. E aí vem algum companheiro de fora, de São Paulo, do Rio, e fala exatamente a mesma coisa que você vem falando já há meses. E aí sim, fulano disse isso, fulano disse aquilo, precisou da imprensa de fora falar. Não, gente, aqui a gente já tem alertado há muito tempo. Mas eu respondi um rapaz no Twitter, que não me lembro o nome, justamente isso. Acho que eles pegaram a fala do Mauro César com o Mário Marra na ESPN. Muitos torcedores do Cruzeiro replicaram isso na rede social e um deles me marcou. Acho que marcou vocês também, não lembro, falando, e aí, vocês não vão falar nada, não comentam? Eu falo assim, então, você não deve estar ouvindo ou vendo o 98 Esportes, que inclusive, quando levamos os convidados após esses escândalos, essas denúncias, todas as perguntas foram feitas, abertas aos torcedores e os que a gente queria também. Agora, se foi respondido ou não, aí já não cabe mais a quem pergunta e sim a quem responde. Outra coisa, o 98 Esportes e os 4 que aqui estão abrindo o microfone, cobrando de forma justa e apenas com aquilo que o Cruzeiro está entregando ou em campo ou fora dele. Não estamos cobrando nada pessoal, nada de envolvimento, nada de que não saia do âmbito do clube, do político, porque o torcedor não está interessado onde o dirigente mora, com quem que ele casa, quantos filhos ele tem. O torcedor quer saber se a CNPJ, se a instituição, que é muito maior que qualquer CPF, que qualquer pessoa física, está saudável. E como não está,
esse programa vem fazendo cobranças já há muito tempo, já há alguns meses. E aí falei com ele, falei, olha, você não tá vendo, então eu ouvi no 98 Esportes. Ele falou, realmente, ultimamente eu não tenho visto. Vocês estão falando e tal, então que essa generalização seja ponderada e colocada de uma forma correta. Acho que vocês falaram bem, concordo com o que vocês falaram sobre torcida organizada, sobre o movimento, esse empoderamento, esse interesse individualizado, eu concordo. E passando um pouquinho pro jogo, até porque eu também não dei uma pincelada, Everton, só porque lá na Band, lá nos Donos da Bola, eu falei assim, ô Everton, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Aí você ainda falou assim, mas então você não... A gente tem que cobrar, ué. Eu falei, não, tem que cobrar. Tem que cobrar do Cruzeiro. O que eu disse é que o Flamengo tá entrando em campo contra todos os adversários, já ganhando. Mas ele sobra demais. Sim, sim. O time do Flamengo, aquele gol do Arrascaeta, a bola que é cruzada, não sei se o Ilharão que cruza a bola. Aliás, o que jogou o Felipe Luiz. Quem cruzou a bola? Foi o Arão. O Arão cruza. Quando o Gabriel Barbosa abre a perna, ele já sabe que o Arrascaeta tá. É um time entrosado. É um time sem o Everton Ribeiro, que eles fizeram o gol, o primeiro gol. O Gabriel já tinha errado um chute. E aí, numa saída de bola errada do Cruzeiro, o Gerson coloca com a mão. O Gabigol tá numa fase espetacular, tá metendo gol mesmo. Pode chamar de Gabigol, Gabriel Barbosa. Agora ele tá fazendo jus ao apelido. Ele tá fazendo jus ao apelido, tá jogando muito. E aí, o Cruzeiro, ao ver esse gol aí, por volta de uns 6, 7 minutos, que foi esse gol, no começo do jogo, não me lembro. 6 minutos. 6 minutos. Então, ao ver esse gol, eu falei, caraca, será que vai ser outro Grêmio? Mas com 6 minutos já tomou um gol. Só que a postura do Cruzeiro foi grandiosa, foi boa, foi pra cima, enfrentou o Flamengo, sabe, teve a oportunidade de marcar mais gols. Eu acho que o Cruzeiro tem que se endividar, e eu não sei como mais, e comprar o Orihuela e trazer o Orihuela e pagar o salário do Orihuela, aumentar o salário do Orihuela, e aí sim com ele fazer um contrato longo. Esse menino que chegou também, esse Ezequiel, ele não pode ser reserva do Cruzeiro, não. E ao meu ver, do jeito que o Rogério Ceni... Ele entrou bem. Ele não se esconde, ele aparece, ele dá opção. E ao meu ver, esse esquema que o Rogério Ceni quer implantar, eu não vejo Robinho e Thiago Neves jogando junto. Não vejo. Nós falamos isso aqui, né, durante a semana. Exatamente. Optar entre um dos dois. Optar entre os dos dois. E a gente até ficou com o Robinho. Robinho. E aí algumas coisas positivas, então... Tá, beleza, contra o Flamengo, mas pela situação, pelo que vem fazendo em campo e fora dele, é que foi um péssimo resultado e é péssima a colocação e a pontuação, porque a zaga pecou em alguns momentos pela inexperiência, mas são bons zagueiros, tanto Fabrício Bruno quanto o Kaká são bons zagueiros, mas aí a inexperiência falou em alguns momentos. Vide o primeiro gol, que faltou malícia ali pra Fábio, pra Kaká. O Fábio colocou uma bola pro Kaká, coitado, e o Kaká, eu no começo até tinha achado que tinha sido falta, sabe? Mas depois não foi mesmo, e aí ele perde a bola, entrega o gol. Algo positivo sair jogando, sair jogando, tocando, é sempre melhor, porque a construção da jogada ela é mais bem feita. Exato. Né? É melhor, é mais bonito. Agora tem hora que um chutão é genial. Genial. É hora que um chutão pra frente é um lance genial. Teve um lance, eu tava acompanhando pela TV, eu não tava no Mineirão, até porque nós saímos lá do evento da Manco, né? E aí eu fui assistir o jogo, teve um lance, e já estava o Flamengo à frente. O Kaká, acho que foi dominar a bola e ela saiu, o Thiago Neves pagou geral pro Kaká. Chutão! Ainda no primeiro tempo, o Thiago Neves saiu. No primeiro tempo, isso. E pra mim não foi pênalti, tá? Pra mim também não foi pênalti. Não foi nada. Pra mim também não foi. Do Rodrigo Caio? Pra mim foi absolutamente nada. E pra mim também não foi pênalti. Esse lance do segundo gol do Flamengo prova, né, a eficiência desse time e como é assustador esse time do Flamengo. É assustador, cara. O corta-luz do Gabigol é sensacional. Ele sabe que tem um companheiro atrás. Não, olha, ele tá de costa. Ele sabe onde o cara tá posicionado e deixa a bola passar pro Arrascaeta finalizar. É o tempo da batida do Arrascaeta. Pois é um time. É um time fantástico, esse time do Flamengo, realmente. Pode ser que não ganhe a Libertadores, né? Porque tem um Grêmio que é outro timaço, pode ter um River ou um Boca na final. Libertadores é complicado, mas sinceramente, não vai perder o Brasileiro.
Ninguém vai tirar esse título do Flamengo no Brasileiro. Acho bem difícil. Vai perder uns joguinhos, vai perder um aqui, vai perder um ali, só que o título é do Flamengo. Bem eu tô treinado. Falando isso hoje, dia 22 de setembro. Pode gravar. Bem treinado, bem treinado. O Jorge Jesus implantou, você tem razão. Né? A gente parece que há uma certa resistência em reconhecer o trabalho do Jesus, mas na televisão. Ele acertou um time que, por exemplo, obviamente... Basta ver o Flamengo líder jogar e o Palmeiras. Ele teve reforços de muita qualidade. Aliás, o Rafinha, que xarope, hein, velho? Você é chato pra cacete, hein? Apita jogo, né? Que xarope, velho. Peitava o árbitro, pra cima, que não sei o quê. Aí virava de lado. Tipo assim, eu tô xingando o árbitro, vira de lado e gritando, e pô, que cara chato. Ele é meio da Alessandro. Nossa, e o que xarope, velho. Pra mim foi melhor em campo, disparado. Joga muito. Tá jogando Felipe Luiz. Aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Na televisão, quem tá no campo, quando a gente vai ao campo, a gente consegue ver a distribuição do time em campo. Jogar sem a bola, a gente consegue. O Flamengo é tão organizado que pela TV você vê todas as linhas. Você vê a linha defensiva, aí você vê o Arão com o Gerson, aí de repente você vê ali um Gabriel de referência, o Bruno pela direita, a Arrascaeta, o Vitinho entrou jogando, depois saiu. É muito organizado o time do Flamengo. E o Jorge Jesus fica ainda pé da vida com alguns erros, né? Ali. Cobra muito a beira do campo. Eu acho que tá muito claro que a gente tem uma briga pelo título só com 2 times. Né? Só Flamengo e Palmeiras. Mas tem um jogando bem e outro a conta do chá. 2 só que vão brigar por esse título, mas sinceramente eu não acredito que o Palmeiras tenha força pra tirar esse título do Flamengo. Você assistiu ontem Fortaleza e Palmeiras? Não vi não. Ontem eu assisti um tempo de Vasco e Atlético Paranaense, que aliás o jogo foi muito bom. Foi bom e assisti uma meia hora de Palmeiras e Fortaleza. Eu ia assistir um tempo, mas não dei conta. Assisti meia hora. Que jogo horroroso. Que jogo horroroso. Aí eu voltei pro Vasco e Atlético Paranaense, que foi muito bom. Muito bom. Eu assisti também. E aí a diferença do Vasco, né, Everton? Quando no início aqui vocês falaram que acham que o Vasco não vai correr risco. O Vasco não tá jogando bem, mas é um time que você vê que... O trabalho do Luxemburgo é bom. Parece que... Ele tá conseguindo fazer da liga. Dentro da limitação do elenco dele. Ele te passa... Não é uma confiança de um grande time, mas que, porra, esses caras aí não vão... Os caras não vão deixar que não vão cair, não. O trabalho do Luxemburgo, dentro das limitações do elenco, tem funcionado sim.